Olá, equipe, tudo bem com vocês? Se você ainda não é inscrito no meu canal, já se inscreva, já comenta, já ative todas as notificações e deixa aquele like maravilhoso. Ai, gente, o que eu estou aprontando? Vamos lá para a parte 2 desse processo meu de demissão, despedida, enfim, vamos lá. Então vamos lá, deixa eu resumir para vocês. Tá, contei para vocês no outro vídeo o que aconteceu, vamos lá agora para o ponto positivo e os pontos negativos. Os pontos positivos, ou os pontos negativos, qual que eu começo? Começar com os pontos positivos, porque pessimista não é comigo, negatividade não é comigo. Então, vou lá pelos pontos positivos. Pontos positivos, gente, eu literalmente aprendi coisas que eu jamais imaginaria aprender em 12 dias. A odontologia, como eu falei para vocês, elas estão saindo totalmente da caixinha da gente pôr na cabeça que odontologia hoje é fosfato de zinco, essa manipulação tá saindo literalmente desse conceito, tá? Se você aí tá começando agora na área da odontologia, já pega a visão geral, já sai da zona de conforto, porque a odontologia está abrindo espaços extraordinários. Então, eu aprendi limpo de papada, aspiratória, tipo, gente, igual fazer aspiração em lipoaspiração, asmática, aprendi aquele negócio de nariz, fio de sustentação, botox, tudo isso, tudo que envolve estética facial em 12 dias foi maravilhoso para mim. Outra coisa também que eu aprendi é mentorias presenciais, aulas presenciais. Gente, que show, que cara extraordinário. O cara dava tipo assim, um show de lição. E para mim, que quero dar mentoria presencial, cara, me deu uma visão de vida ampla. Para mim hoje que faço mentorias presenciais para casais de finanças, cara, me deu uma visão ampla de verdade. Para mim que também está em Ribeirão e quer montar um negócio, para mim também foi algo extraordinário. Então, os pontos positivos que eu peguei de lá foi esse. E também como pensar fora da caixinha. Literalmente, era o que eu precisava. Por outro lado, quais eram os pontos negativos? Um primeiro ponto negativo, eu não fui sabendo nem salário quanto que eu ia ganhar. Não sabia quanto que eu ia ganhar, não sabia se eu ia ganhar benefícios. Eu fui com o olho vedado, gente. Outra coisa, eu fui para trabalhar na recepção com pretensão de depois ir para a sala de auxiliar futuramente. Foi um dos pontos que meu marido não gostou, porque eu não deixei bem claro na entrevista. Meio que eu me senti pressionada, meio que eu fiquei com medo, enfim, foi essa a minha cagada. Então eu vou deixar aqui para vocês. Quando vocês fizerem uma entrevista, saiba se você vai ficar na recepção, se você vai ficar como auxiliar, porque lá todo mundo fazia um pouco de tudo. E qual salário? Gente, eu não sei o que aconteceu comigo, mas sabe o que aconteceu? Eu me enganei exatamente pelo olhar dos stories. Porque nos stories parecia assim que era algo extraordinário, então era algo que eu queria viver. Só que na vida real não era exatamente isso. Mas foi ruim? Não. Eu faria de novo? Sim. E quando eu cheguei lá, as pessoas que eu via nos stories, sorridente, alegre, contente, não era nada do dia a dia. Primeira coisa que chegaram e falaram pra mim, aqui não é nada do que você vê nos stories. Segunda coisa, cuidado, tá? Cuidado com essa pessoa. E aí eu falei assim, olha, pode ficar tranquila, porque eu já percebi, eu já sei quem é, já sei quem é um de cada aqui. E falta de respeito, sabe? Eu acho que, como eu falei no vídeo anterior, trate todo mundo igual. Você nunca sabe o seu dia de amanhã. Beleza, até aí tudo bem. Eu estava pronta para aguentar e suportar muitas coisas. Teve um dia que eu chorei, sim, porque eu sou uma pessoa que eu chego muito animada, eu chego sorrindo, eu chego alegre. Quem me acompanha lá no Instagram com a Fabi sabia, eu sou aquela pessoa, eu sou essa menina. E eu não estava conseguindo chegar assim. Eu não conseguia nem saber o que eu poderia mexer, o que eu não poderia, porque tudo eu não podia mexer, tudo eu não podia fazer. Eu tinha que ficar sentada quietinha no lugar. Como era algo que eu já sabia, pra mim não tinha nenhum problema, sabe? De tipo assim, ah, pô, eu já conheço a odontologia, não tem nada, não muda nada do que eu faço. Então eu fiquei quietinha, mas era assim algo que tipo me deixava como inútil. Outras coisas também. Eu já trabalhei em consultório de altíssimo padrão, altíssimo em São Paulo de referência, e também já trabalhei em consultório de baixo padrão. Então eu sei como atender em consultório sim de altíssimo padrão. E esse ser humano chegou pra mim e falou: "Olha, aqui é assim assado". Eu baixei a cabeça e falei, não, tudo bem, eu entendo. Esse ser humano, ela não tem estudo, não tem nada, foi aprendendo no dia a dia. E assim,
é totalmente diferente uma pessoa que estuda e uma pessoa que não estuda. A pessoa que ela aprende no dia a dia, ela não é melhor quem estuda nem vice-versa, mas o conhecimento é diferente. E essa pessoa teve um dia que aí eu cheguei e falei assim, onde vai ser minha função, né? Não eram os donos que iam me monitorar, eram essas pessoas que iam ficar me monitorando o meu atendimento. E aí eu falei, como que funciona tal coisa? Como que eu vou trabalhar? O que que eu vou fazer aqui? Qual que é a minha função? A sua função vai ser a recepção. Eu falei, então tá bom. Eu sou uma pessoa extremamente organizada e eu não gosto de bagunça. Então a minha recepção, se for eu que vou tomar conta, eu não quero desse jeito. Eu quero a minha recepção mega organizada, de você olhar e você não ver um fio de cabelo. Eu sou extremamente chata pra isso, gente. A Fabi, se ela ver esse vídeo, ela tá de testemunho. O dia que a Fabi mexia no meu autoclave, eu sabia que ela mexia. E aí eu comecei a mexer. E não deu tempo porque o paciente chegou e essa pessoa, ela viu e aí ela chegou pra mim e falou assim, você mexeu na gaveta? Eu falei, fui. Eu fui arrumar. Ela falou, minha filha, aqui não dá tempo de nada não. Se você der tempo de arrumar e trabalhar porque você é, né? E aí a minha vontade de responder era, eu sou foda mesmo. Mas eu respondi assim, na maior educação, não, eu dou um jeito, eu consigo. Eu sempre trabalhei organizando, não vai ser agora que vai ser diferente. Só que assim, eu observei muita coisa desorganizada, muita coisa que não era pro meu padrão de conceito. Outra coisa, proatividade. Eu sou mega proativa. Eu detesto que alguém me chame a atenção por algo que eu tenho que fazer. Se eu sei que eu tenho que lavar material, não precisa ficar me chamando para lavar material, porque eu sei que eu vou lavar, então eu lavo antes que me avise. Então eu não gosto de nada que ninguém me fique me mandando chamar atenção. E eu vi que a equipe não era proativa. Precisava o dono ficar falando, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Enfim, no dia 16, na segunda-feira, gente, eu cheguei ao ponto de ir trabalhar e ir com peso nas costas, sabe? Eu falei assim pro Fernando, falei, eu já tô aqui. Eu tenho até as provas, caso vocês tenham dúvida. Eu tenho até as provas das mensagens que eu mandei pro Fernando e pra Fabi. E eu falei, eu já tô aqui, eu vou aguentar, né? Eu já tô aqui, eu vou aguentar, mas o clima é pesado. O clima não é igual o que eu imaginava. O clima é tenso, é muita gente que se acha, é muita gente que acha que é, enfim. E aí, segunda-feira, gente, eu entrei no carro, dia 16, eu entrei no carro. E se existe uma coisa que hoje eu vivo é literalmente de fé. E aí eu fui trabalhar, fui levar meu filho, e todo dia de manhã o meu carro vai no último volume ouvindo músicas gospel e falando com Deus. E nesse dia eu gritei o nome de Deus. Eu gritei o nome dele. Eu falei, Deus, seja meu ouvido, seja minha boca, seja meu nariz. Deus, entra comigo. Deus, senta lá comigo. Porque eu já não tava mais suportando aquela situação. Mas, por um outro lado, eu estava com medo. Sabe? Eu estava com medo de falar que eu não ia ficar. Eu estava com medo de procurar outras oportunidades e ficar em casa. O medo, cara. O medo, ele te faz... O medo, ele é tenso. Hoje eu tenho um apoio 100% do meu marido. Mas eu acho que se eu não tivesse o apoio do meu marido, eu teria ficado lá ainda. Mesmo sofrendo, mesmo perreando, eu teria ficado lá por causa do medo. Então, se você quer fazer qualquer coisa na sua vida e tá com medo, me chama. Conversa comigo, porque eu vou te dar apoio. Porque sem apoio a gente não é nada. Nada, mas o medo ele te trava. E aí eu cheguei pro Fernando e falei assim, aí eu tava no telefone com o Fernando e falei assim, olha, eu vou pontuar algumas coisas que tá aqui, não tá me deixando de acordo. Aí o Fernando falou, fala, sabe? Não, deixa eu repetir, né? Então eu entrei no carro, falei pra Deus que eu queria que ele fosse meu ouvido, minha boca, mas a minha intenção era que Deus me levasse e ficasse comigo, que ele me usasse, sabe? Que ele me desse sabedoria na hora de tudo, que ele me desse sabedoria de aprender e não esse resultado, mas peraí. Aí eu coloquei falei assim, segunda-feira, né? Ele vai me chamar pra conversar e eu vou pontuar algumas coisas que tá desorganizado. Pra não mentir pra vocês, eu pus até aqui, só que eu vou tirar o nome da clínica por causa que eu não sei se essa pessoa vai ver. Depois vai pedir pra que eu apague o vídeo, né? Igual aos outros anteriores. Desorganização, limpeza da recepção, proatividade, quase minha obrigação, o que eu posso ajudar e meu horário de trabalho. Porque tava meio desorganizado isso. Gente, só que eu tenho um santo muito forte. Santo não, eu tenho um Deus muito forte. Eu tenho um anjo muito forte. À tarde, eu senti um clima meio pesado. Eu senti algo que não estava indo bem. Eu senti um clima de fofoquinha, eu senti um clima que não era um clima que já estava ruim. E aí, as meninas que já trabalham lá saíram um pouco, me deixaram sozinha na recepção. E aí eu falei assim, hoje eu não vou ficar mais aqui.
com certeza hoje eu vou ser dispensada. Por quê? Quem estava me avaliando era exatamente essa bênção de Jesus. Por um lado, ela me falava assim, era uma sustentação, gente, tipo, ai, massagista, ai, personal, ai, bolsa da Arezzo. Só que assim, aí eu olhei pro ser humano e falei, cara, né, tipo, nada contra. Mas eu falei, tipo, o que você já conquistou, né? Pensei assim, o que você já conquistou nessa vida pra você estar ostentando tanto assim, essas coisas assim desnecessárias do meu lado, como se isso fosse me afetar em alguma coisa. Isso não me afeta em nada, querida. Mas assim, eu senti que o clima ficou pior ainda, sabe? Nesse sentido de tipo assim, ai, meu massagista, ai, essas coisas. E eu, ai, meu Deus do céu. Eu moro 4 minutos do consultório, 4 minutos, dá pra mim ir a pé. E o ser humano mora lá na puta que pariu. Aí eu falei assim, ai, gente, não é assunto pra mim esse tipo de assunto, sabe? Quem me conhece, quem me acompanha, sabe que eu motivo muito as pessoas. Eu sou uma pessoa que motivo muito, gente. Quando eu saio da zona de conforto, eu também quero que você saia. Então, assim, como eu conquistei as minhas coisas, eu falava, a Fabi é minha referência, porque quem me acompanha sabe que eu sempre fui contra a trabalhar em equipe. Gente, eu peguei trauma. Sim, peguei trauma. A Fabi, ela tinha tirado o meu trauma e agora eu peguei de volta, porque eu não gosto de concorrência, gente. Eu não gosto de concorrência. Eu não sou melhor e nem pior que você. Eu tô aqui pra agregar valores junto com você. Eu tô aqui pra gente crescer junto, sabe? Se hoje eu sair da zona de conforto, eu falo pra vocês, vocês são capazes de sair da zona de conforto. Eu acordo às 4 horas da manhã para dar tempo. Hoje eu tenho um filho pequeno, então eu não sou concorrente de ninguém. Eu sou aqui para ativar. Com o tempo elas descobriram que eu era YouTube, essas coisas assim que eu tô fazendo hoje em dia. Enfim. Aí eu desconfiei do clima, que tava tenso, diferente do que normal. E aí o doutor me chamou e ele me dispensou. As palavras dele que ele me usou para dispensar foi o seguinte: só que assim, antes ele tinha pedido a minha avaliação pelas meninas, certezas. Por quê? Porque ele disse que as meninas não sabiam do meu que eu fui dispensada, mas eu tenho certeza que sim, porque quando eu saí, ela já sabia que eu estava sendo dispensada. Beleza. E aí, ele falou assim, Olivia, peço perdão, você pensa literalmente fora da caixinha, eu vou ver seu sucesso lá na frente, você é uma pessoa maravilhosa, você vai crescer muito, muito, muito mesmo, me identifiquei muito com você, você lê o mesmo livro que eu, você acompanha os mesmos caras que eu, você tem proatividade, tudo, mas infelizmente a gente se precipitou em te contratar, e a gente está crescendo, mas a gente ainda não teve tempo de te acompanhar, e a gente vai ter que fazer o aumento de salário das meninas que estão aqui. E aí eu perguntei para ele, mas doutor, tudo bem, mas é algo contra a minha pessoa, meu profissionalismo? Ele falou, não, porque se ele falasse que era minha profissão, eu ia falar pra ele que ele nem me avaliou. Ele nem me avaliou. Eu fui avaliada por esse ser. E na hora, eu tomei um baque, gente. Na hora eu falei, caracas, meu, sério isso? E aí, na hora, eu não chorei, nada. E aí, eu desci no carro. E aí, chegando lá dentro do carro, eu chorei. Chorei, gente, que vocês não têm noção. Liguei pro meu marido e ele falou, você tá chorando por quê? Eu falei, é porque eu não esperava, tá pedindo demissão de um. Ele falou, Olivia, e eu não estava gostando disso. Eu não estava gostando desse emprego. Você estava no escuro. Outra, você saiu de auxiliar. Você já não está trabalhando como técnica. E você saiu de auxiliar para ser recepcionista? Não, o nível de estudo que você tem não é para ser recepcionista. Nada contra, mas o nível de estudo que você tem não é para ser recepcionista. Você tem que ser auxiliar, você tem que ser técnico, trabalhar dentro da sala. E aí ele falou, e outra, você não me falou que você pediu pra Deus hoje de manhã? E eu falei, verdade, verdade. Às vezes a resposta que a gente pede pra Deus não é a resposta que a gente quer. Às vezes a gente pede a resposta pra Deus consertar aquilo, mas Deus vê que não tem conserto daquilo. E aí eu refleti o quanto que eu gritei o nome dele no carro, gente, gritei o nome dele no carro, assim. Eu amo conversar com Deus dentro do carro. Eu gritei literalmente o nome de Deus dentro do carro. Falei, Senhor, me acompanha, Senhor, entra comigo, Senhor, senta do meu lado, Senhor, porque eu tava com peso nas costas. Gente, eu saí de lá aliviada. Então eu te digo uma coisa, é pra sair da zona de conforto? Saia da zona de conforto. Mas antes, ouça os planos de Deus, apresente a Ele, não faça igual eu fiz. Eu apresentei e tomei a frente. Normalmente eu apresento e dou tempo para Ele, só que eu apresentei na quinta e na sexta eu tomei a frente. Então, apresente os seus planos de Deus. E muita gente falou, é porque foi olho gordo. Não foi olho gordo. Só porque se fosse olho gordo, eu não estaria cansada antes de chegar lá. Eu não estaria triste, eu não estaria...
Muitas pessoas, os meus seguidores do Instagram falou, Olivia, não era a mesma luz. Não era a mesma luz que tinha quando você estava na Fabi. Não era a mesma reflexão. Vi pessoas que fizeram cara feia quando você apresentou. Eu falei, gente, é verdade. Gente, eu ficava tensa, eu não sabia nem como filmar, porque todo mundo nos stories da clínica era uma coisa, quando aparecia nos meus stories era outra coisa. Então, eu estou bem, eu estou maravilhosamente bem e eu estou saindo da zona de conforto, eu estou saindo da caixinha e continuarei saindo da caixinha, sim, porque eu sirvo um Deus maravilhoso, Brasil. Vem comigo!